Então essa é a ideia central aí dos elfos estarem como centro da história do Silmarillion, né? E aí, tudo fantástico com você? Fica a seguir com mais uma edição do Cortes Fantásticos, que traz os melhores momentos das melhores lives aqui do canal Fantástico Cursos. Lembrando que você também pode ou baixar ou ouvir no SoundCloud e no Spotify o podcast completo dessas lives a que esses trechos pertencem. Fica também o convite para você conhecer as outras redes do Fantástico Cursos no Instagram, no Facebook, no Twitter, e também conhecer os cursos online do Fantástico Cursos voltados para quem quer escrever, pesquisar ou lecionar sobre o universo da fantasia, do gótico, do horror e da ficção científica. Sem mais delongas, bora lá pro Cortes Fantásticos. Há algum motivo do Tolkien dar um certo protagonismo aos elfos em Silmarillion? Protagonismo, isso inicia justamente com a própria criação do mundo do Tolkien. Isso demandaria também algumas horas para falar sobre isso, mas inicialmente o Tolkien começou a investigar sobre mitologia, como eu já mencionei no início do vídeo. E ele iniciando sobre mitologias, as histórias anglo-saxãs e tudo mais, ele vê as palavras. Uma das palavras que ele viu foi Yarandel Ergla Belstadt Midgard, né, que é basicamente falando sobre expressões que ele olhava, né, palavras que ele olhava. A palavra Yarandel e Midgard em anglo-saxão, e a partir disso ele foi construindo a sua própria mitologia. Ele via, por exemplo, na história de Sir Gawain, palavras que traziam relação com elfos. E ele ia analisando isso, né, que a cultura dos ingleses tinha sempre relação com os elfos. Não os elfos, seres pequenos, gnomos, que nós conhecemos, né, que as pessoas colocam como os elfos do Papai Noel propriamente. Eles colocavam os elfos como seres fantásticos e que eram com uma forma diferenciada. E nisso há, por exemplo, elfos nas histórias de Shakespeare, nas histórias mais antigas de Chaucer e outras histórias. Então, ele pegando essas histórias na Inglaterra que tinham relação com elfos, ele começou a construir as histórias. E ele começou a imaginar, né, se uma determinada ilha, essas ilhas como, por exemplo, a ilha de Avalon, né, das histórias do Rei Arthur, e ele colocava a ilha de Avalone, que seria uma das ilhas ali que os elfos dominavam na história e tudo mais, e ele passou a pegar esses detalhes dessa cultura inglesa e começou a falar, e se tivesse uma grande história desses elfos, né, uma história originária desses elfos que acabou influenciando a cultura inglesa, se fossem histórias perdidas de elfos. E a partir de então é que ele começou a construir as histórias dos elfos. Por isso, inicialmente, a ideia central dos elfos passou a ter essa relação mais importante, ou seja, justamente a conexão da história antiga inglesa com a mitologia inglesa que ele estava querendo construir propriamente. Então, inicialmente, ele colocou os elfos como sendo a fonte, criou línguas para esses elfos, que aí a gente conhece como Quenya, o Sindarin e outras línguas, né? E criando essas línguas, ele foi criar o próprio mundo. Como os elfos tinham sua própria língua, como os elfos viam o mundo, como eles tinham sua própria cultura. E aí que ele começou a escrever o Silmarillion e as próprias histórias, né? Na história do Tolkien, os elfos são protagonistas inicialmente nas histórias. Porém, os elfos deixam de ser os protagonistas e dão lugar aos homens. E como os elfos deixam a Terra-média, né, você pode notar no próprio Seus Anéis, os elfos estão indo embora e vão para Valinor, né, e a Terra fica sob os cuidados dos homens. Então, o que sobra, basicamente, os homens e as histórias que os elfos deixaram, os manuscritos que os elfos escreveram com suas histórias. Então, por isso que eu menciono, né, os Silmarillion são os manuscritos, boa parte dos manuscritos que os elfos passaram, tanto oralmente quanto escrito para os humanos daquela época, e os humanos daquela época copiaram aquilo e repassaram como elementos mitológicos para os Númenóreanos, para os homens da Terra-média, e que chegou até a nossa época. Então é uma história dos humanos que copiaram várias vezes, histórias que os elfos escreveram há milhares de anos, propriamente. Então por isso que o Silmarillion ele é centrado nos elfos, porque eram as histórias que os próprios elfos escreviam sobre eles próprios.
A história, a origem do mundo é a visão dos elfos sobre como o mundo surgiu, não a visão dos homens. Isso tem que ser deixado bem claro. A visão dos homens, existem outras mitologias que o Tolkien considera. A mitologia nórdica, grega, e todas as outras histórias são as visões dos homens mitológicos. A visão dos elfos, mitologicamente, é justamente a ideia do Silmarillion, que, por sua vez, foram repassados de geração em geração e os humanos cultivaram e guardaram esses escritos. Então essa é a ideia central aí dos elfos estarem como centro da história do Silmarillion, né?